Pessoal, boa tarde. Estamos voltando mais uma vez ao vivo, né? Vamos dizer assim. E já estamos aqui com o nosso palestrante, professor Neilton Fidelis. E professor Neilton, seja muito bem-vindo, tá? Já eu faço a sua apresentação oficial enquanto começamos aqui o evento, enquanto, na verdade, vão surgindo mais pessoas aqui nessa nossa transmissão. Tá? Professor Neilton, desde já uma grande satisfação, né? Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, tivemos a grande colaboração sua, junto com o professor Renato Samuel, no nosso mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais, dentro de uma disciplina de estratégias de sustentabilidade para organizações produtivas. A sua contribuição foi gigante, né? E fechamos com chave de ouro, né? Com uma mesa redonda, né, sobre realmente a temática energia, nexos, né, vamos dizer assim, energia e levando em consideração aspectos de territorialidade, enfim, e impactos sociais e ambientais. Muito, muito interessante o evento. E já, tá, professor, estaremos na fase de seminários, ficou para o início de setembro, mas esperamos dessa disciplina sair com alguns bons produtos, né, alguns bons artigos, para publicação conjunta, tá, professor? Vai ser um grande prazer fazer essas revisões desses artigos dos nossos alunos contigo e com o professor Renato Samuel, né? Realmente um processo de aprendizado para mim gigantesco, viu? Então, desde já, eu agradeço a sua contribuição na disciplina. Tá? Então, professor Neilton, sabendo do seu horário, né, pela questão já está voando, eu vou começar aqui fazendo a sua apresentação. O professor Neilton Fidelis possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do RN, em 88, além de uma graduação em licenciatura em Eletricidade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mestrado em Engenharia Elétrica pela UFRN e doutorado em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente, concursado desde 90 do Instituto Federal, do Campus Natal Central. Atualmente está inserido ao Programa de Planejamento Energético da COP e atua como pesquisador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Climáticas. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em planejamento energético e ambiental, distribuição de energia elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: impactos socioeconômicos e ambientais no setor energético, políticas públicas, energia, fontes renováveis de energia, energia e mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa, energia eólica. Professor titular desde 2017. Professor, é um vasto currículo, viu? Muito bom tê-lo aqui, viu? Parabéns pela toda a sua dedicação a esse segmento. É uma coisa que vira uma paixão e realmente se eterniza, né? Realmente na contribuição acadêmica. Ver o seu lado ser algo brilhante, ver suas citações, acho que a publicação é muito legal, muito bacana, é muito árdua, né? Mas a partir do momento que começamos a ser citados e a partir dessas citações entramos em fóruns de debates, isso é mais gratificante ainda. E ver isso expresso no seu Lattes é algo realmente muito interessante. Então, é mais que um privilégio tê-lo aqui nesse fórum, nessa iniciativa do Campus Natal Central, da Diretoria de Pesquisa. Tá? E aqui eu já agradeço a presença das pessoas que estão aqui online. Então, professor, eu passo a palavra para o senhor, e no momento que for fazer o compartilhamento da tela, no início, aí eu saio aqui desse espaço, desligo minha câmera e te auxilio aqui em alguma eventualidade, tá? Eu queria, em nome do professor Anderson, agradecer a toda a instituição, né, porque ele... Eu sou o seu microfone. Opa, eu acho que o microfone... Acho que era o meu, perdão. Foi, era o seu. Tá ok, era o meu. Eu quero, em nome do professor Anderson, agradecer a toda a família, né, do Instituto Federal, e dizer assim que eu me sinto em casa, né, e para mim é muito confortável, né, ser convidado, porque essa parte de ler currículo é meio desconcertante, porque a gente nem se dá conta, né, disso, e isso não é o importante, né. Eu tenho uma relação com essa instituição, é uma relação de vida mesmo, que eu entro nessa instituição em 80, né, aí com, acho que cerca de 14 anos, e nunca me desliguei dela, quer dizer, eu saio
para fazer uma graduação em engenharia elétrica, e acho que no terceiro ou no quarto ano eu retorno para a instituição e faço a licenciatura em ensino da eletricidade, né? E termino a minha graduação e 2 anos eu já estava na instituição como professor. Então, o corte é muito pequeno. E apesar de eu já estar aí há um bom tempo fora da instituição, no sentido de que o meu local de trabalho, a minha ligação é muito próxima. Então, nesses últimos 6 anos tem sido mais intenso ainda. O local de trabalho, a minha ligação, em função de um doutorado que nós temos aí com a UFRJ. E aí, essa conversa de hoje, eu estava conversando com o professor, ela é meio desconcertante para mim, porque essa metodologia ainda não é o que eu domino. Eu ainda sou aquele bicho de sala de aula, aquele bicho de auditório com gente, com o contraditório, com, né, o efeito surpresa dos debates. Então, falar aqui para a tela tem sido muito difícil para mim. Algumas pessoas se adaptaram muito bem a isso, eu ainda não, né? E aí, o desafio para hoje à tarde é que eu queria ter uma conversa, né? E em alguns pontos dessa conversa, eu falei para o professor Hans, que a gente precisa ter uma conversa mais reservada, onde a gente possa ampliar essas impressões que eu tenho. Então, isso parte, né, da experiência que eu tenho, né? E, claro, eu estou na COP e o nome é autoexplicativo, e nessa experiência eu tive aí 16 anos auxiliando diretamente o professor Luiz Pinguelli Rosa, que foi meu orientador, e o nome dele é muito conhecido, e é conhecido e reconhecido na academia, né? E, juntamente, no Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, que aí eu vou deixar uma parte da apresentação para tratar dele, não falar do IVIG, mas a nossa experiência com o projeto dentro do IVIG, né? E o que ele diferenciou dos outros programas, porque ele não é um programa dentro da COP. Então, esse um pouco da minha fala, né? E aquilo que eu não consegui dar conta, a gente tem um outro momento, a gente pode ter uma conversa menos, um pouco mais próxima entre colegas, que aí a gente consegue detalhar. Tá bom? Eu vou dividir aqui a minha tela, né? Bom, antes, você pode dizer se está na tela aí já a minha apresentação? Hein? Está sim. Agora tá pode aqui, mais. Né? Tá sim. Agora tem algumas coisas suas aí. Eu não estou entendendo aqui. Está sobreposto as telas, é isso? Não? Pronto, voltou ao. Isso. A minha tela, né? Pronto, agora sim. Tá bom. Gente, isso é uma tela inicial, e aí eu vou começar dividindo essa apresentação eu já mudei, já reajustei, mas aí há 2 dias atrás aconteceu um fato que, a princípio, você pode dizer, mas qual é o vínculo disso que você está falando com o tema que você está tratando? E eu vou tentar mostrar para vocês que isso se vincula, né? Há 3 dias atrás, creio eu, o nosso ministro da Educação, né, fez uma fala que hoje pela manhã ele deu uma outra definição para a fala que ele fez, mas a fala foi essa, sem acrescentar, sem reduzir, né? Então eu coloquei isso aí para a gente refletir. Qual é o nexo que tem a pesquisa, inovação e a função social da educação, né? Porque se eu estivesse falando para uma rede de ONGs, eu não ia tocar nesse assunto. Mas eu estou falando para colegas, né, educadores do Instituto Federal, né, que oferece, né, a formação desde do fundamental, né, do ensino médio e também ensino superior. Então, o ministro ele falou, né, que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade, né? Tenho muito engenheiro ou advogado dirigindo Uber porque não consegue colocação de vida. Se fosse um técnico em informática, conseguiria emprego, né? Aí uma pequena dica já para projeto, tá, gente? O professor Márcio falou pela manhã, eu vou reforçar, né? Um pequeno pecado já tem aí. Hoje, muitas
instituição, entidade de fomento, instituto de pesquisa, eles não aceitam, né, o gênero, né, o masculino, ser a síntese dos gêneros. Então, é preciso a gente estar atento quando vai elaborar os projetos, que essa inclusão, né, esse recorte de gênero, muitas das instituições e fundos internacionais, eles colocam como um pressuposto nos seus projetos. Bom, e aí tem algo que no primeiro momento pode nos ser assim, poxa, fomos reconhecidos. Então o ministro diz, os institutos federais serão a grande vedete no futuro. E aí eu coloco como pergunta, eu não tenho resposta, eu estou colocando uma discussão para que a gente reflita. O passado, de fato, é uma roupa que não nos serve, né? E aí, sobre esse tema, e vinculado também, né, a esse nexo, pesquisa, inovação e função social da educação, né, eu queria trazer uma fala do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele fez em 97, dentro também desse ambiente de discussão, né, de uma massa de desempregados, onde a métrica assumida pelo Ministério era que empregos existem, o que nos falta é qualificação. Agora a gente vive um discurso próximo, mas não tem emprego e tem qualificação. Então ele diz, o processo global, né, ele diz, o processo global de desenvolvimento econômico cria pessoas dispensáveis no processo produtivo, que são crescentemente inempregáveis, fala do presidente, por falta de qualificação e pelo desinteresse em empregá-las, né? O que a gente percebe é que o pensamento, né, do sociólogo que desenvolve a teoria da dependência trata a formação com base em uma abordagem centralizada na dimensão do indivíduo, né, do problema expresso pela categoria empregabilidade. Então, é um pensamento que coloca nesse indivíduo, né, a sua potencialidade de sucesso ou não. E isso se vincula, de fato, à pesquisa, porque isso pode ser o norte, né, para a nossa instituição como política pública, né? A base conceitual desse pensamento se esquiva da obrigação do Estado em oferecer políticas públicas orientadas à criação de empregos. Sucesso ou fracasso é de responsabilidade do indivíduo. Então, a gente já deve ter escutado isso, que a nossa quantidade, né, de publicação ou a nossa quantidade de projeto é muito mais uma responsabilidade do grupo de que de um ambiente externo a esse grupo. Dessa forma, a empregabilidade é o passaporte dos trabalhadores na obtenção do emprego e, sincronicamente, torna-se justificativa para o desemprego do país. O desemprego, portanto, se mantém elevado justamente pelo fato de a massa de trabalhadores não empregáveis, né? O fato é isso, você tem uma massa de trabalhadores que não são empregáveis, seguindo o pensamento, né, do Fernando Henrique Cardoso, um pensamento do cepalino Fernando Henrique Cardoso. Elevando-se seu nível de habilidades e competência, o problema se resolve. Então, o que se coloca, né, é que o conhecimento, né, as bases de produção interna da escola, elas devem estar voltadas, né, para que a qualificação se eleve e, com isso, o problema do desemprego, né, se dilua. A escola entra nesse tabuleiro justamente pela acepção de que a capacidade de se colocar no mercado resulta dos conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas por meio da educação e treinamento, estes subsumidos ao mercado de trabalho. Então, você não vê em nenhum momento, né, a pesquisa e a inovação como um elemento também, né, pertinente ao fazer a instituição de ensino. Para aqueles trabalhadores com baixa ou nenhuma escolaridade, o reparo consiste no aumento de sua qualificação, sendo a educação básica seu passaporte para a empregabilidade. Já os profissionais de nível superior, né, e médio, demanda-se outros atributos, a exemplo da atualização de seus conhecimentos, habilidades e novas capacidades, onde a tecnologia da informação vem sendo cada vez mais exigida. Esse é um texto de Fernando Henrique Cardoso,
de 97. E ele só diverge, né, da fala do ministro em um ponto. À época, Fernando Henrique Cardoso colocava que não havia emprego porque não havia qualificação. Agora o ministro diz que não há emprego, né, porque a qualificação é equivocada, é sem uma orientação mais concreta para o mercado, né? Isso eu trago para cá porque quando a gente pega essas falas, a instituição, né, e aí eu estou falando nós, institutos federais, que passaremos a ser a VEDET, nós simplesmente voltamos, né? Se a gente pega no Império, né, que só temos aí anotações, né, no início do século XIX, é que a gente verifica os primeiros registros de iniciativas sistêmicas voltadas ao campo da educação profissional, né? O Brasil é ali que ele tem. Essas iniciativas lá atrás, né, elas sempre foram orientadas a assistir e amparar, né, os mais carentes. Assim, a educação profissional do Brasil foi pensada como forma de atender a população sem condição de sustento, visando reduzir tensionamentos sociais e contravenções potencializadas pela pobreza. E esse pensamento, né, era resultado de uma base escravocrata, né, da sociedade. Ou seja, esse pensamento, essa escola profissional, era uma escola muito voltada para a disciplina, né? Você não tinha políticas públicas dirigidas para a educação, e a educação era mais um ente de regulação, né, da disciplina social. Na República, né, aí você já tem um desenvolvimento industrial, né, você tem a urbanização, né, do país, e aí você começa a ter uma demanda mais específica para as instituições de ensino, né, como a nossa. Então, em 1891, né, você tem, de fato, né, na Constituição, um sistema que é uma oficialização do que se tinha no Império. Ou seja, você tinha uma estrutura formal de ensino que contemplava educação para a classe dominante, através das escolas secundárias e superior, e uma outra educação para as escolas de baixa renda, primária e profissional. Qualquer semelhança com essa fala não é mera coincidência. E aí nós nascemos. Eu estou chegando aí para mais na frente a gente ver qual é o nosso desafio, né, para desenvolvimento da pesquisa e inovação no nosso espaço. Porque a gente tem um DNA lá atrás, né, que é carimbado pelas escolas de aprendizes e artífices, em 1909. Né? E essa lei que cria as escolas de aprendizes e artífices, ela leva, né, para os grandes centros, né, fundamentalmente nas capitais, a instituição de ensino profissional gratuita, né, e orientada para as classes menos favorecidas. Então, e ela se estrutura, né, por um bom tempo, e ela é a base da formação, pelo menos histórica, dos institutos federais. Você tem aí também, né, nessa arena, o pós-64, né, onde a gente tem a reforma do ensino superior em 68 e a reforma do ensino médio em 71, né? E segundo o professor Willton Germano, que é um livro que eu recomendo de vocês, que é a tese para vocês, que é a tese de doutorado dele, que é para a gente se entender como instituição, né? Ele coloca que as reformas feitas no pós-64 visava desmobilizar movimentos no campo da educação e atender também às carências, né, da sociedade que estava excluída, né, desse, entre aspas, privilégio de acesso às universidades. Então, você, com um reforço ao ensino profissional de qualidade, você distensiona, né, aquele ambiente que se tinha nas universidades. Né? Esse período a gente precisa entender que a valorização da educação era assumida pelo Estado, né? E ela era pautada, aí o que é que tem de novo? Pela teoria do capital humano, estabelecendo a relação direta e imediata e mesmo de subordinação à educação e produção. E aí, né, a gente tem que começar a ver que, mais na frente, nós, professores, né, dos IF das universidades,
começamos também a ter que caminhar por índice de produtividade, né? A economia da educação pretende esclarecer determinado nível de renda ou de crescimento através dos efeitos no sistema educacional, determinando que tipo e qual e quantidade de capital humano deve ser produzido caso a política queira atender às demandas de mercado. Então, e aí a gente viveu na instituição esse ambiente, né? Que esse ambiente que eu estou falando, ele é um ponto determinante, né, para essa demanda que nós temos hoje, né, de se colocar como um ator de relevância, né, na rede de produção científica e de inovação. Nós ainda temos que garantir o nosso banco, né, nesse auditório, onde algumas universidades estão no camarote. Então, é um desafio que temos aí, né? Na nova república, né, a gente precisa destacar o Planfor, né, e a reforma do ensino profissional. Bom, e o Planfor, ele teve como objetivo desenvolver ações de educação profissional de forma a contribuir para a redução do desemprego e subemprego, né? Já a reforma do ensino superior, a reforma da educação profissional, ela tinha um objetivo, né? Eu vou usar as palavras do MEC à época. A certificação profissional como técnico de nível médio, até então estava vinculada a uma certa modalidade do ensino médio formal, seguindo a tradição europeia. O ensino médio, o ensino técnico, equivalia ao médio e era ministrado em 4 anos em um currículo integrado de matérias acadêmicas e técnicas. Ainda segundo o MEC, esse modelo tinha como premissa que a maior parte da população ideal, os que potencialmente pudessem estar interessados na educação profissional de nível técnico, estariam completando o ensino fundamental regular na idade adequada. Só que a gente tem que entender que, paralelamente, o governo Fernando Henrique Cardoso promoveu ações de universalização do ensino médio. Então, eu universalizo o ensino médio e tiro das instituições da rede de escola técnica a função com o médio. E aí a gente tinha muita questão da qualidade desse ensino médio. Bom, por que eu falei disso tudo, né? Que a reforma lá do ensino médio, né, e muito depois a criação dos IFs, né, ela tem 12 anos. Então, é um tempo muito cedo ainda que nos coloca alguns desafios, né, internos. Porque, veja bem, se essa fala do ministro se converte em política pública perene para as décadas próximas, né, a nossa discussão aqui pode estar sendo uma discussão estéril, porque se a nossa instituição ela volta, né, ela se volta ao DNA mais ligado à sua criação, ou seja, vamos voltar ao Planfor, ou vamos voltar à base ainda da reforma da educação profissional dos anos 60. Se a gente voltar a isso, vamos ter dificuldade. Mas a gente também não pode entender que uma conjuntura momentânea nos impeça de pensar à frente disso. Então, eu trouxe essa reflexão para que a gente entenda que a nossa instituição, a nossa rede, não só o IFRN, ela, nessas 4 últimas décadas, ou 5 últimas décadas, ela nunca teve, né, uma, como é que eu posso dizer, uma estabilidade quanto a seus objetivos. Eu acho que o que mais durou agora foi esses últimos 15 anos, mas a cada década, né, a cada crise, se repensa as instituições. Se repensando as instituições, se repensa também qual a função, né, da educação, né, a função social da educação na pesquisa e inovação. Então, eu quis trazer isso para talvez botar uma pimenta no acarajé, para dizer que o fato de sermos citados como a nova vedete, como a vedete do ensino, isso não é de todo, né, confortante. Isso pode nos gerar problemas de identidade quanto à nossa atuação como instituição de ensino no futuro. Mas, como eu falei, não é uma situação momentânea que a gente vai definir os nossos passos. A gente tem que estar acompanhando.
Já entrando um pouco, né, no objeto de hoje, você já deve ter escutado muito isso, né? Os recursos existem, o que faltam são bons projetos. Isso gera uma frustração na gente, porque a gente faz o melhor projeto e aí a gente não é selecionado. E aí parece que não foi selecionado porque não são bons, né? Os projetos, os editais, eles não são dissociados de tensionamentos externos. Muitos deles, e a gente sabe disso, né? Eles são editais, mas eles têm carimbos concretos. Eles são editais, mas que a visibilidade, né, de uma determinada instituição ou de seus pesquisadores dá a ele, né, uma leitura um tanto mais amigável do que outros, né? E aí eu não queria dizer nome de identidade, mas vamos dizer que tenha um projeto nosso e tenha 2 ou 3 dessas universidades que estão aí na lista das 50 melhores do mundo, né? E aí eu estou falando por experiência, né? A própria banca, muitas vezes, ela é oriunda desse espaço. Então, ela conhece a excelência dessas pessoas. E nós temos que provar o quão bons somos. Então, isso de que recursos existem e o que falta são bons projetos, isso não é uma máxima que devia ser reinante. De fato, às vezes os projetos são ruins e a gente precisa devolvê-los. Às vezes os projetos são bons, mas não se enquadra na orientação, né, que é necessária. E aí a gente também sabe que tem editais que são de demandas induzidas, né? Uma determinada instituição induz a necessidade daquele edital, mas o recurso que existe não pode ser alocado num edital de uma demanda induzida. Então ele é aberto, como edital aberto, mas a gente já sabe. Então, para que a gente não se frustre, né? O fato de não termos o nosso projeto aprovado não significa que ele não é um bom projeto, né? É um pouco do que Márcio disse. Ele pode ter chegado depois da hora marcada, ele pode ter chegado frio, né? Ou ele pode ter chegado no outro sabor. Mas isso não é motivo para que a gente aceite de que o que estamos propondo não é bom. Já fizemos vários projetos no IVIG que perdemos. E aí a gente depois vê que perdeu por outros elementos também, que não só a qualidade desse projeto. Bom, e aí, já tocando nisso, eu acho que existe uma arena, né, que o IF entra nessa. E aí, um ponto que a gente precisa refletir, do desafio que nós temos na pesquisa no IF, é a lei que nos cria, né? Ela é criada em 2008, e eu não sei se já passaram por isso, né? Como eu falei, eu sempre estava de suplente em vários fóruns, em vários conselhos, e, bom, por Pinguelli. E pela agenda de Pinguelli, eu sempre estava muitas vezes presente, ou com ele ou sem ele. E eu ia me apresentar, eu sempre fiz questão de me apresentar. Professor do IFRN, cedido à COP. E sempre alguém perguntava, o FRN? Eu digo, não, IFRN. Aí diziam assim, mas o IFRN não é escola técnica? Aí eu tinha que explicar que teve uma portaria, teve um projeto de lei, e que hoje nós oferecemos ensino médio e superior. Certamente, desculpa, eu não tenho... o certamente não vale que eu não tenha certeza, né? Eu creio que em muitas, né, de bancas de avaliação, nesses consultores que desconhecem os IFs, né, eles, quando chegam lá, não nos reconhecem como essa instituição, né, porque somos novos. Nós éramos reconhecidos como escolas técnicas, né, e o IF ainda é um processo que nós temos de consolidar. E essa atividade de hoje, né, que o professor Hans coordena, eu acho que é um passo importantíssimo nesse nosso caminho, né? Bom, temos também, e não há de negar, uma hegemonia de poder de atalho do Sul-Sudeste. E eu acho que eu não preciso explicar, né? Porque os ex-ministros vieram desse espaço, os secretários executivos desses espaços, os diretores das entidades de fomento vieram desse espaço. Então, essa hegemonia e poder de atalho do Sul-Sudeste, né, torna para a gente, né, uma barreira de que a gente seja visto.
Porque essas entidades, e merecidamente, já são reconhecidas como de alta, né, qualidade. Então, elas entram nessa arena, né, com uma leitura diferente. Nós ainda precisamos dizer que somos, né, e temos essa capacidade. E temos. Né? E isso se soma, né, com o que o professor Durval, né, fala no livro dele, A Invenção do Nordeste. A arena que os IFs disputam é uma arena, né, dominada por esse poder de atalho das grandes instituições de ensino e pesquisa, fundamentalmente assentada no eixo Rio-São Paulo, né, e Brasília também. E nós do Nordeste ainda temos, né, toda essa história, né, da criação do Nordeste. Então, eu recomendo também esse livro do professor Durval, A Invenção do Nordeste, que para mim tem sido um marco, né, na minha defesa, né, da necessidade, como diz o professor, de que a gente precisa pulverizar, a gente precisa destruir esse Nordeste criado, que é onde a gente precisa, seja no campo da ciência, seja no campo da arte, da literatura, a gente precisa, né, estar no lugar e dizer que estamos lá por direito. Né? Então, isso, né, essa arena que o IF disputa, né, projetos e recursos, ela precisa, é uma arena ainda que nos coloca algumas barreiras. E que esse grupo que está aqui nos escutando, nós temos toda a capacidade. Né? Mas, para isso, se faz necessário que tenhamos algumas estratégias. Né? E nada melhor, né, como a nossa instituição, como a nossa rede, pela forma plural que ela trata do conhecimento. Então, essas bases de pesquisa, ou esse todo, ela precisa ter visão e atuação multidisciplinar. Né? É assim que nós vamos nos fortalecer. Nós precisamos, né, eu lá, mais voltado para uma modelagem, eu tenho que compreender como essa minha modelagem, né, ou esse produto que vai sair dessa modelagem, né, dialoga com outros espaços. A gente teve a tese da professora Maria Luísa, que ela deixa claramente, né, que estamos tendo um avanço de uma tecnologia renovável, né, que é quase que um consenso entre todos dos seus benefícios, mas a professora Maria Luísa aponta, né, numa leitura multidisciplinar, que os efeitos sobre os espaços no entorno dessas comunidades que assentam os parques eólicos, né, os impactos socioeconômicos e ambientais não têm sido favoráveis. Então, em diversas outras áreas, nós precisamos nos estruturar e atuar de maneira multidisciplinar. Né? Temos também, num primeiro momento, mapear essa nossa capacidade técnica, inclusive nesse mapeamento, apontando quais as nossas fragilidades, para que tenhamos um programa de capacitação para que essas nossas fragilidades sejam supridas. Né? Porque aí, quando conhecemos a nossa capacidade técnica e permitir que a sociedade potiguar, nordestina, brasileira, conheça dessa nossa capacidade, a gente já vai estar colocando um pé nessa arena, né, já de uma maneira mais firme. E temos também que mapear as demandas internas da nossa sociedade, as demandas internas do Rio Grande do Norte. Né? E eu vou falar um exemplo. Né? Semana passada eu recebi um informe de que o governo estadual está lançando um projeto de 3 escolas chamado Escolas Solares. Nós éramos para estar ali dentro. O secretário de Educação é colega nosso. Nós temos, só no DINTER, nós temos 3 teses de doutorado que versando sobre escolas solares, porque nós nos debruçamos sobre os parques fotovoltaicos do IF e temos informações a dar à governadora, a dar ao secretário de Desenvolvimento, a dar ao senador. E nós temos que estar ali. Não é esperar que ele nos chame. Olha, nós precisamos, né, estar nesse processo de formação dessas escolas solares. Então, isso e outras, né? Sem dizer nome,
eu estou num grupo que está fechando uma proposta grande para uma grande empresa de energia, né? E eu fui convidado porque, na primeira versão negociada da proposta, a empresa, que é uma empresa de energia, que tem ativos aqui no Rio Grande do Norte e no Ceará, em eólica também, ela disse que precisava, né? Eu acho que me convidariam de alguma maneira por saber que eu já sou daqui, mas a empresa disse que precisava, né, de alguma referência local, né, porque o projeto é também, né, de divulgação da marca da empresa. Então, é um projeto na área da energia eólica que está sendo gestado por um professor importante na COP, com mais 2 universidades do Sul, e para ser implementado no Rio Grande do Norte. Então, nós precisamos, né, conhecer as nossas demandas e nos anteciparmos, né, a essas necessidades que o Estado tem, né? Bom, as demandas internas da instituição nós também temos que ter muito clara, porque vários projetos podem surgir das demandas de conhecimento que são geradas, né, nos grupos, nas bases de pesquisa. Então, é importante mapeá-los, né? Já falei também das demandas locais dos setores de nossa atuação, né? Capacidade de articulação intramuros e externa a eles. E isso eu percebi que a COP e a UFRJ faz muito bem, né? Eu percebo que no doutorado, né, na COP, muito dos gestores, né, ou gestores de carreira, ou gestores conjunturais, eles estão lá, no mestrado, na especialização, e dessa convivência, né, dessa articulação, nasce propostas. Você induz propostas. Porque, acho que vocês devem saber, pelo menos na área da energia, existe um recurso aí de P&D de energia elétrica, tanto de P&D de gás e de petróleo e gás, onde as empresas são, né, condicionadas a aplicar 1% do seu lucro líquido em pesquisa e desenvolvimento. E aí essas pessoas que articulam isso estão dentro dos doutorados lá da COP, estão dentro do mestrado, e ali você nasce essas propostas. E nós não temos isso ainda. Mas se nós não temos isso ainda, nós temos que ter essa capacidade de se articular, né, com a gestão pública e com os tomadores de decisão desse Estado, né? Não pode esperar que eles venham. E também não é chegar lá com o pires na mão, é chegar lá com propostas concretas, com um problema formulado, né, objetivos definidos e produtos que saíam disso. Então, é importantíssimo nessa nossa estratégia de projeto, né, essa articulação intramuros, né, a instituição se conhecendo, né, a instituição se articulando, né. A gente sabe que de vez em quando dá ruídos, né. E imagina no IF com essa pulverização de campos pelo Estado, com interesses locais diferenciados, esses ruídos existem, a gente precisa se articular para reduzir. E externos a eles. De novo, temos o secretário de Educação, que é nosso colega de departamento, né? Não só ele, temos outros. E eu vejo que a UFRJ faz isso sem problema algum, né? Leva a esses gestores, ou perguntam para esses gestores, quais os problemas que ele tem, né, que uma instituição como a nossa pode resolver. E aí, esses projetos nascem e se tornam demandas induzidas para fundações de apoio à pesquisa, né? Bom, outra coisa que é importante, isso é muito feito, né, na COP, são essas parcerias institucionais, né, como fomento a novos projetos. Então, a gente se articular dentro da rede e fora da rede, né? Esse DINTER deixou muito claro isso, né? O DINTER, a gente hoje tem uma parceria, um caminho, né, um corredor aberto entre o IF e a COP, né? Com todas, de vez em quando, com algumas caras feias que a gente tem que encarar, né? Algumas pessoas perguntando quem somos nós, mas, por outro lado, você tem uma quantidade de outros atores dentro da COP que já nos veem como um grande parceiro. E nos veem como um grande parceiro porque o grande laboratório hoje, no Brasil, para fontes renováveis de energia e qualquer discussão de sustentabilidade, inclusive, né, das ações que o Brasil assume no Acordo de Paris, né,
E para alcançar os objetivos do milênio, está no nosso estado. Nós temos um grande laboratório, o IFRN é um grande laboratório, é tanto que há um ano e meio atrás eu fui analisar os projetos, né, pedido por uma... Acho que foi inclusive do Ministério de Minas e Energia. E era um pedido de recurso para comprar sistemas fotovoltaicos, para fazer... Eu dizia, não, olha, procurem o IFRN, né? Já tive demandas de estudantes de fora do Brasil, né, querendo vir para o Brasil estudar. Eu digo, olha, vamos fechar um projeto, porque não precisa ninguém mais estar comprando placa fotovoltaica, inversor, nada. Nós temos aí 2,1 mega instalado. E temos que explorar isso. Temos que transformar essa experiência que nós temos, né, em atrativo, em fonte de recursos de pesquisa e inovação. Porque muita gente vive ainda pedindo dinheiro para montar um sistema fotovoltaico para, a partir dali... Não, isso nós já fazemos. Então, outra coisa é a inserção, né, e reconhecimento da instituição no elenco de atores com capacidade técnica relevante ao tema. Tem uns errinhos aí de digitação. Então, a gente também tem que, a partir do mapeamento da nossa capacidade técnica, né, conhecer como funciona, né, essas redes, né, por exemplo, a rede clima. A rede clima a gente precisa. A gente está na rede clima porque sempre que eu estou lá, eu tenho trazido, mas precisamos nos formar, tornar formal essa nossa participação nessa rede. Então, tem várias redes ou grupos que esses atores, né, precisam saber da nossa capacidade técnica e para que a gente também se insira nesses grupos, tanto no nível regional, no nível nacional, quanto, né, no nosso continente. Inclusive, tem várias redes internacionais que nós temos a capacidade, sim. E isso se junta à necessidade, aí é um desafio para a instituição, né, de que nós participemos, né, e atuemos em diversos fóruns que existem. Né? E isso, professor Antes, isso requer um planejamento da instituição com recursos. Né? A gente tem que superar essa ideia de que se vai a um congresso apresentar um trabalho. Beleza, se vai a um congresso apresentar um trabalho. Mas nós temos também que começar a cavar nossos espaços nesses fóruns. Não podemos ser só plateia desses fóruns. Nós temos agora que ser atores. Porque as universidades federais e as outras grandes privadas, elas já têm assentos nesses fóruns. E a gente, muitas vezes, procura ir para esses fóruns. E isso se junta também com as parcerias, as articulações externas, né? E a nossa inserção nesse rol de atores, né? Mostrando na nossa capacidade. Bom, o professor Hudson falou de manhã, os editais nacionais, os editais regionais. Existe muito recurso internacional, mas muito mesmo, que a gente muitas vezes não acessa por desconhecimento, né? Vários, e aí depois a gente pode, né? E se Márcio conseguir estruturar essa proposta, né? A gente pode levar, ele pode levar essa. Eu não achei interessante sair dando nomes, né? Mas existem muitos editais de empresas privadas também, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito regional. Né? Por exemplo, o Banco do Nordeste tem financiamento, o BNDES, o IRENA, o PNUMA, você tem a CEPAL de vez em quando, então tem muita coisa que acontece que a gente desconhece. Então, é preciso, sabe, a gente criar um protocolo ou um como fazer para que nós estejamos sempre up-to-date com esses editais, porque muitos nos cabe, né? E nós temos que ser proativos frente às demandas identificadas, né? A gente identificou as demandas tanto interna quanto externa e temos que chegar antes, né? Mapear o problema, definir os objetivos, o método que vai abordar esse objetivo e levar a essa resposta, né? Minimamente, né, a gente já fez alguma coisa, né? Há uns anos atrás eu fiz um trabalho com o Renato
exatamente assim. Era uma demanda do SEBRAE entender a cadeia de fornecimento da eólica. Então, foi uma conversa, vai e vem, e conseguimos. Então, a gente tem que ser proativo. Por exemplo, o governo lançou agora escolas solares. Vamos ser proativos e vamos jogar na mesa do secretário aqui. Qual é a nossa leitura das escolas solares, o que é que nós propomos e como podemos fazer. E aí vai aparecer, de certa forma, um edital, né, por demanda induzida. Né? E outra coisa que nós precisamos estar atento, e esse mapeamento, né, da nossa capacidade técnica, é bom isso ter claro. Eu vejo muito, né, a COP acontece qualquer coisa, sei lá, caiu uma ponte, um raio caiu. 15 minutos depois, tem um especialista da COP na CNN, aonde tem, falando. Né? Então, nós temos também que ter uma estratégia para que estejamos ali prontos para dar resposta para as demandas que aparecem de pronto. Porque se a gente não fizer, um outro... Não é disputando com ninguém, mas muita coisa, e a gente às vezes escuta um monte de besteira na televisão. Porque, por falta de conhecer aquele especialista do IF que conseguiria dar resposta para aquilo, me chama o primeiro que está ali na fila. Então, essas estratégias, umas que eu mapeei, mas, bom, é possível que vocês tenham algumas outras para que a gente troque como ideia. Né? Bom, eu queria tratar aqui, né, do Instituto, né, do IVIG, Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, e só falar um pouco qual é a diferença dele. Os institutos virtuais foi um projeto FAPEG, né, no início desse século, que, em virtude de não haver recursos para formação, para projetos ou formação de grupos de pesquisa, a FAPEG garantiu a criação de alguns institutos virtuais, né, onde a FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio, ela era responsável por fornecer toda a estrutura material, né, todo material de expediente, material de escritório, né, remuneração de bolsas, né, e a universidade entraria com espaço físico. Então, o CNPJ seria a FAPEG, né, então foi criado o de Mudanças Globais, o Instituto Virtual de Turismo, o Instituto Virtual de... alguns institutos virtuais. A ideia de ser virtual é porque a sua base de pesquisadores não necessariamente teriam que estar vinculada ao UFRJ. Né? Você poderia ter pesquisadores externos a ela também, virtualmente contribuindo com esse instituto. Quando os recursos acabaram, né, o instituto ficou sem recursos, mas já tínhamos sala, já tínhamos grupos, e aí o professor Pinguelli optou por manter, né, o instituto com o mesmo nome. Então, mantivemos o nome, mas hoje não temos mais financiamento exclusivo FAPEG. E aí, o professor Pinguelli pensou algo diferente. Né? O Instituto Virtual, quando foi criado, né, quando sai da tutela da FAPEG, ele passou a ser ligado diretamente à diretoria da COP, e não a um programa. Com isso, foi possível, né, aquela estratégia que eu falei antes lá, foi possível a gente ter na nossa carteira de pesquisadores todos os pesquisadores da COP, né? Inclusive externos a ela. Então, um projeto, quando vinha, a gente não pensava em termos de um departamento. A gente pensava quem na COP, né, é o especialista nisso, naquilo. Então, essa estrutura, né, foi muito interessante para o IVIG. Né? E aí, para você ver como ele ficou amplo, ele tem essa gama de linha de pesquisa. Tem os pesquisadores no IVIG para isso tudo? Não. Mas nós temos a carteira, né, da COP de pesquisadores inteira para que a gente negocie. Bom, passado um tempo, nas 3 últimas gestões, eu acho, né, se achou por bem voltar a colocar o IVIG sobre a tutela do Programa de Planejamento Energético, mas mantendo ainda essa, né, capilaridade que se tem. Então, não vou estar falando uma a uma, mas temos esse conjunto de... E o que eu queria colocar aqui, agora eu acho que... Bom, que é um pouco daquelas estratégias.
O IVIG opera em rede com os programas da COP. Desenvolve projetos globais de soluções tecnológicas para a necessidade do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, essas palavras, né, que são muito amplas, né, o IVIG é articulado com universidade, governo, empresa e instituições no Brasil e no exterior. Qual foi o sucesso do IVIG quando a Petrobras cessou, né, a fonte de financiamento que era a fonte prioritária da COP? Era a Petrobras. Nós, no IVIG, numa visão estratégica do professor Marco Freitas, ele disse, a gente não vai ficar dependente da Petrobras. Nós tínhamos projeto Petrobras, mas começou a articular com várias outras. Então, quando a Petrobras cessou os recursos, né, o IVIG passou um tempo como sendo o laboratório que mais atraía projeto, porque nós estávamos articulados com universidades, empresas e outras, né? E também colaboramos com pesquisadores e empreendedores de acordo com essa demanda do projeto, né? Já tentando finalizar, né, os desafios de um projeto. Bom, a elaboração talvez seja o momento, né? Mas se nesse modelo de elaboração, eu também fiquei pensando aqui, eu vou falar como se faz um projeto, contexto, problema, objetivo, método. Não, isso a gente já conhece. Mas tem uma coisa na elaboração de projeto, não sei se vocês já passaram por isso, em que quanto a gente não incomodar, isso não será problema, mas quando passarmos até a nossa cadeira também, né, na arena de disputa da pesquisa no Brasil, vai surgir uma discussão que a COP surgiu. Assim, o que é projeto de pesquisa, o que é consultoria. Tanto é que a COP criou, né, uma comissão de ética onde você leva o projeto para a comissão de ética e ela diz, não, isso é projeto de pesquisa, não, isso é consultoria, não, isso não é aderente à COP. Já perdemos projetos porque a comissão de ética entendeu que aquele projeto não era aderente à COP. Mas quando a vaca fica mais magra, aí esse conceito de aderência melhora um pouco. Tá? Outra coisa, depois de elaborado o projeto, né, aí a gente tem que saber, é uma demanda espontânea, é uma demanda induzida, porque quando é uma demanda induzida, né, o órgão já te diz, eu quero um projeto que me faça isso, isso, isso. Quando é uma demanda espontânea, você sente o problema e se habilita a resolver. Então, essa definição, né, de qual o destino desse projeto, ele é muito importante, né? Se ele vem suprir uma demanda que o agente de financiamento lhe cobra, né, ou se você leva uma demanda para esse agente. E isso modifica. Bom, essa elaboração também tem se tornado mais difícil, porque a cada dia, você já deve ter percebido que as instituições de apoio a projeto, elas começam cada vez mais limitar a nossa capacidade de elaboração. Assim, tem uns modelos FINEP que, sabe, é X caracteres, né? A gente fez um grande mutirão na COP uma vez para nos habilitar a um edital do Instituto do Milênio. Mas é lá, objetivos, X caracteres, né? E aí a gente às vezes tem dificuldade de ajustar a esses formulários. Eu tenho muita dificuldade com esses formulários fechados, mas eles existem, também existem os formulários abertos. E já existe também um modelo agora que inicialmente você manda os objetivos, né, e justificativa. Aí, se o cara aprova seus objetivos e justificativa, aí sim é que ele te manda um formulário para que você avance. Bom, outra coisa elabora o projeto, ganha o projeto, aí vai para uma primeira reunião, aí o financiador diz, olha, você pediu 3 milhões, mas a gente só pode 1. E muitas vezes nós caímos na armadilha de, sem mudar o escopo, manter no 1 milhão para não perder. E aí isso dá problemas grandes, né? Aí aquele consultor você não vai ter o outro consultor, reduz a equipe. Então, financiamento e ajuste é um problema que nós temos ainda, né? Bom, elaborado o projeto, definido qual vai ser o financiamento, ajustando esse financiamento ao projeto elaborado,
vem uma etapa que a gente percebeu agora que é importantíssima. É o que a gente tem chamado no IVIG de alinhamento estratégico. Ok, agora vamos chamar quem vai tocar o projeto, né, e quem vai ser o supervisor do projeto. E aí a gente faz um cara e crachá, porque muitas vezes o tempo que você leva de elaborar, financiar e começar leva um ano e meio, que quando você senta para fazer, né, os objetos já não são o mesmo. Então é importante você ter um alinhamento entre a equipe e a instituição que financia, para que você chegue a um termo, né, e isso tem que estar em ata, tem que estar registrado. Porque, no fim das contas, o cara que vai fazer a prestação de conta é um técnico que ele só faz cara crachá. São 20, são 20, são 10, são 10. Não, era 20, mas o gerente de projeto pediu, ou o secretário pediu para botar aqui 30. Mas não está aqui. E temos, às vezes, problema. Então, esse alinhamento estratégico ele é muito importante, porque você traz o projeto aprovado, né, para a realidade, naquele momento, de para quem você oferta o projeto, e ele vai dizer, olha, isso, nós precisamos. Agora, tudo tem que ser, né, qualquer mudança no projeto tem que estar em acordo, né, com o agente que está financiando. A formação de equipe é geralmente, né, um problema, mas é um problema, às vezes, bom, né, às vezes um problema bom, né, e o ajuste do escopo, que se vincula ao alinhamento estratégico. Às vezes a gente precisa, né? Bom, com tudo isso, você tem alguns óbices institucionais e jurídicos, né? De vez em quando, a gente, às vezes, passa 3 anos aí, recebe um e-mail lá da agência. Precisamos que você justifique tal passagem, porque era uma passagem Natal, Rio, Brasília, Rio, e foi feito Rio, Brasília, Recife. Na hora alguém autorizou, mas, né, fora muitas vezes projetos que não pode, para servidor público, pagar passagem diária, né? Projeto. Então, é preciso estar muito atento, né, a esses impedimentos institucionais e jurídicos também, porque isso gera uma dor de cabeça no futuro grande, né? No IVIG nós tivemos alguns, né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos um projeto grande que nós visitamos 254 estádios, né, para fazer uma inspeção. Não era para qualificá-los em estádios de 1, 2, 3, 4 e 5 bolas. O projeto inicial era 254 estádios, onde o secretário não queria as arenas. E foi um processo que nós mudamos de ministro 4 vezes e de secretário 5. Entre o que disse o primeiro secretário e o quinto, esses 250 estádios mudaram, e até 1 ano e meio atrás, passados 6 anos do projeto, veio lá um técnico do Ministério do Esporte, que chegou na hora, querendo saber por que foram feitos 254 mais 14 e não 254. Porque se vocês fizeram tudo isso com o mesmo preço, é porque vocês podiam ter feito os 254 com menos. E aí, você tem que provar que você é honesto, é complicado. Bom, eu já falei muito, já está um pouco no horário, eu passei até do tempo, eu não sei se eu posso parar por aqui para a gente dar um tempo aí para umas perguntas. Eu tenho uma limitação de tempo, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Tá ok, Hans? Tudo certo, né, Hilton? Muito obrigado. Agora que eu vi que você falou do controle de tempo, então. Mas tudo bem. Não, tranquilo. Está no meu tempo ainda. Bom, tá, primeiro, vamos... se era isso que você esperava, às vezes eu fico um pouco ansioso, né, entre ser aderente ao que se quer, mas qualquer coisa a gente ajusta isso depois. Ok. Só aguardar um pouco a manifestação em perguntas aqui no nosso chat pelo YouTube. Neilton, e no ponto de vista, eu acho que redes de colaboração é algo extremamente importante. E
as dicas dessas redes de colaboração, em especial no alinhamento de potenciais colaboradores, né, as etapas de um projeto, ou algum objetivo específico, ou, enfim, e sobreposições, né, e também, logicamente, a questão quando começa a envolver o recurso financeiro, né, a divisão desse. Então, suas vivências em cima desses elementos, né, realmente, quem colocar, né, e como criar essa colaboração no desenvolvimento do projeto. O que é que você... Nós tivemos 2 experiências exitosas com rede, né? Uma, inclusive, nós conseguimos colocar o IF nela, que foi o primeiro projeto que nós aprovamos na Secretaria dos Portos. Então, a Secretaria dos Portos nos contratou para que a gente fizesse uma avaliação de sustentabilidade ambiental nos portos, né? Quase todos os portos do Brasil, e a gente colocou o IF para ser o nosso articulador com o Porto de Natal. Então, foi feito todo o estudo que foi feito no Porto de Natal foi feito em todos os outros. Agora, a formação dessa rede, juridicamente, deu problemas grandes, né? O problema não foi fazer contato com as instituições e dizer, vamos fazer. Como é que paga? A Coptec paga. Não, a Coptec passa para a fundação. Aí a Coptec já tem os 20% dela de overhead, aí a outra que chegava lá no lugar também queria ter mais 20% de overhead, aí inviabilizava. Então, e aí não foi fácil, né? Encontrar os especialistas, a disponibilidade não foi difícil. Agora, estruturar essa rede, aí Marcos Freitas fez milagres, né? Porque aí você conversa com a Coptec, você conversa com a fundação. Então, os arranjos foram diversos. Algumas eram via fundação local, no nosso caso aqui foi via fundação local, no caso de outro estado era repasse para pessoa jurídica então, uma outra que a gente tem trabalhado é com a Rede Clima, né? A Rede Clima tem uma diferença, porque inclusive agora mudou, o governo federal editou uma portaria. A Rede Clima mantém o nome Rede Clima, mas agora virou um conselho. Como um conselho, limitou. Então, a Rede Clima, você tinha um recurso que a FINEP passava, dentro da rede você tinha várias sub-redes, e cada sub-rede fazia a sua projeção de custo com artigos, custo com congresso, e na medida e bolsas, né? Que até hoje eu estou esperando a bolsa, que a gente tinha 2 prometidas para o IFRN, e aí volta para aquele assunto que eu já toquei. No fim, fica a INPE, USP, Unicamp, UFRJ, UNB, e aí a nossa bolsa chegou até Pernambuco, porque hoje o presidente da rede, o diretor da Rede Clima, é um colega de Pernambuco, então já chegou a Recife. Então daqui uns dias chega para a gente. Mas, tentando resumir, é um exercício, né, de formação dessa rede. Eu acho que o primeiro momento é a gente começar essa rede de forma... como dizer, ainda não, como é que eu vou dizer, informal, no sentido de que vamos nos conhecer, vamos ver nossos objetivos, e é importantíssimo ter esse suporte institucional, porque depois chega um promotor, um procurador e diz, não, você tem 40 horas na rede, mas não é um clube de amigos, isso tem que ser institucionalizado. Agora, é um processo. Eu acho que a gente precisa botar os IFs nessa salada, entendeu? Não é IF com IF, é IF com USP, com Unicamp, com UNB, com UFPE. A gente tem que sair, né? Porque é o nosso caminho. O nosso desafio ainda é maior. Neilton, se você me permite, né, usar uma frase sua, né, na verdade, um questionamento seu, quais são os fóruns de pesquisa onde poderíamos ter capilaridade e uma boa representação, em especial dar respostas instantâneas conforme a sua frase, né? Então, esse é o desafio que eu lanço aqui aos vários líderes de grupos de pesquisa que estão presentes, né, aos alunos também para provocarem os seus orientadores em projetos e que chegue e reverbere isso ao grupo de pesquisa. Cada grupo de pesquisa na sua área realmente sabe dos seus eventos, né? Então, a preocupação nossa hoje é identificar pelo menos um pontapé inicial dos
eventos acadêmicos mais representativos por área temática, né? O nosso campus atua em 21 áreas temáticas, Neilton. Então, esse mapeamento está sendo foi feito por área temática, né? Então, aí, do ponto de vista prático, né, eu trago a minha vivência na engenharia de produção, na ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, e algumas ações com interface junto à Fierne, tá, ok? Então, esse tipo de mapeamento, acho que será um exercício em breve, né, que estaremos fazendo junto com as demais, os líderes do grupo de pesquisa, em especial nessa potencialidade agora de firmar uma parceria com Márcio Giannini, né, para a capacitação em escrita de artigos. Isso aí também, de repente, trazer um pouco desse viés no tocante à escrita de projetos, tá? Neilton, deixa eu, por favor, aproveitar a oportunidade e perguntar sobre a questão... Perdão, Neilton. Pode falar. Fica claro a questão dos parceiros, mas hoje uma grande preocupação em editais, por exemplo, Banco do Nordeste ou Petrobras Ambiental, é de se construir uma ação de sustentabilidade financeira, econômica para o projeto, a continuidade de determinados projetos, para aquela iniciativa tem um impacto social e a partir daquela injeção de recurso do projeto que a ação venha caminhar com pernas, seguir seu rumo, né, sem mais dependência de um fomento. Pergunto a você, em relação a essa sua experiência em ações como essa, né, o que faz de diferente em momentos como esse, onde, de fato, se tem que criar uma cultura, né, uma cultura, até mesmo, às vezes, do ponto de vista empreendedora, para comunidades, por exemplo, ao redor de parques eólicos, ou enfim, ou outros projetos com iniciativa de tecnologias sociais, né? Foi um pouco confuso nesses termos, mas o foco é muito em dar sustentação, né, no impacto, essa sustentação ser um dos impactos do projeto, né, como realmente concretizar isso. Tem uma coisa que aí é a experiência COP e VIG. Eu não vejo nenhum projeto que exista sem o financiamento garantido. Não vejo, desconheço qualquer projeto que a pessoa faça no seu laboratório dele para ele. Todos os projetos que tivemos no IVIG têm um financiamento, né? O que a gente muitas vezes apresenta de contrapartida é isso. A mão de obra, apresenta os professores como contrapartida, equipamentos, material de escritório, mas os projetos eles estão sempre vinculados a um financiamento. Nessa perspectiva que você deu, é uma perspectiva da instituição, aí sim. Mas no IVIG a gente não tem projetos sem esse financiamento. Tem outra coisa interessante que você falou aí, que às vezes a gente é pego de surpresa e diz assim, temos que preparar um edital, aí te dá 10 dias. Aí você se mata, né? Mas só que depois a gente reconhece que nem todo mundo teve só 10 dias. Porque aquilo foi uma demanda induzida, então, cara, às vezes a gente se mata dia e noite para fazer um edital. Então, minimamente já ter, né, aonde a gente pode e de que forma pode, é importantíssimo. Porque não sei se você já passou por isso, né? Te dão um prazo mínimo, parece assim que diz assim, não é para você entrar nesse edital. Várias vezes. Tá bom. Professor Neilton, eu acho que é muito rica o debate, bastante proveitosa as provocações, em especial em termos de gestão, né, e de direcionamentos para a DPEC, do ponto de vista de estruturação e de pontos críticos em pensar em elementos de um projeto também. Para mim fica muito claro a questão, essa necessidade de colaboração, até porque isso é um fator que vem, em alguns etapes, se exige, né, a qualificação tocante a produções técnicas e bibliográficas dos membros, né, então uma colaboração você pode preencher muita lacuna nessa seara, tá bom? Então, a DPEC, o Campus Natal Central, né, seu campus, né, vamos falar assim, demonstra total gratidão, né, a essa sua fala, a sua disponibilização de tempo, tá, e, enfim, muito obrigado por essa oportunidade, tá? Por essa grande aula. E eu que agradeço mesmo e me coloco aí à disposição, né? Como eu te falei, acho que é importante uma conversa
numa sala, né? Porque aí a gente consegue... experiência é algo que você troca, né? Então, esse modelo aqui digital ainda não dá essa liga ainda. Mas, mais uma vez, obrigado a você, Hans, e a toda a equipe do IF. Obrigado. Bacana. Muito obrigado, professor Neilton.